Eu pensei que essa ia surgir lá do meio pro final, mas ficar a primeira. Cinema. Pergunta dela. Cinema, né? É porque assim, ó, tem uma onda agora de filme em 3D. Gente, eu tô morrendo de curiosidade, eu queria ver um filme em 3D. Mas eu não vou lá, claro que eu não vou lá. Vamos pra uma televisão 3D. Aí pede pro marido comprar uma TV 3D, né? Aí nós temos que ganhar pra isso. A gente. Gente. Mas olha só, gente, esse é um assunto que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu não quero fugir da resposta, eu vou dar a resposta, mas deixa eu fazer dar uma pré-resposta aqui antes. Gente, às vezes eu temo que perguntas como cinema, bateria, aqui não tem tanto, mas no Oeste eu acho que tem, no Rio Grande do Sul tem muito, chimarrão, café, Coca-Cola, elas vêm muito nesses momentos porque às vezes as pessoas forçando para ver se acham alguém que apoie a ideia que elas já têm. Não é o teu caso. Eu percebi que não é o teu caso. Você realmente está perdida na resposta, digamos assim. Tá? É que, assim, a resposta que a gente tinha quando, na minha idade de jovem, é porque era um lugar que, né, namoravam, era escuro e tal. Mas hoje em dia a gente vê falar que o cinema seria Sim. como assistir na Com o advento dos motéis, acabou ir para cinema, para um lugar escuro, para poder fazer coisas erradas. Entendeu? Até porque hoje a coisa errada não é mais coisa errada. No conceito mundano não é mais coisa errada. Agora, a questão do cinema, ainda eu diria que temos duas situações que são preocupantes. Tá? Uma delas é unânime, a outra é polêmica. A unânime é que, apesar de algumas pessoas não enxergarem a maldade, não existir mais um ambiente maldoso, o filme não ser um filme ruim, já que a gente pode locar depois e assistir em casa, qual é a diferença, daí vem aquele papo todo e tal. Já que nós temos duas opiniões na igreja, por que usufruir de alguma coisa que não vai me acrescentar e ao mesmo tempo eu vou escandalizar alguém? Quer dizer, não acrescenta na minha vida espiritual e ainda assim prejudica a vida espiritual de outro. Entende? E a própria também. Exatamente. Daí agora eu vou chegar na polêmica que talvez tenha opiniões diferentes aí. Tá? A questão do filme, tela em 3D, especialmente com esses filmes em 3D, tela grande, o som, o ambiente, ele é todo preparado, não tem barulho, não tem nada, quer dizer, ele é todo feito para você se concentrar totalmente, não adianta, mesmo que venham dizer que não tem diferença, porque eu pergunto o seguinte, se a minha vida inteira eu tive uma TV de 14 polegadas, tá? Aí quando não tinha mais conserto, não, pastor, por favor, Chutou o balde agora. eu acho que ele perguntou pra ti, cara. Pastor, queria perguntar se fosse rádio, né? Não, mas olha Meu só. era final de fumada. Não, mas olha só. Você pega uma televisãozinha pequena, vamos lá, vamos usar uma coisa atual. Pega um celular, tá? E assiste um vídeo de 1 hora num celular, numa rua, numa esquina, numa rua bem movimentada, cheia de gente passando, cheia de carro, cheia de ônibus passando. Aí depois assiste o mesmo filme num cinema, com tudo aquilo preparado. Gente, vamos ser honestos, há diferença de concentração ou não há? Então há graduações de concentração oferecidos pelo ambiente, sim. Sim. E esse nível de concentração significa o seguinte, quanto mais você está absorto, envolvido no filme, menor são as tuas defesas cerebrais, morais, mentais. E toda e qualquer mensagem que o filme vai te passar, você começa a aceitar. Sabe? Então, o cinema tem esse problema, sim. Por exemplo, eu já ouvi uma estatística, uma pesquisa falando sobre os filmes em 3D. E daí não só de cinema, em casa mesmo. Sabe?
que eles geram um engano, porque o 3D é um engano no cérebro, entendeu? Engana o cérebro e aparenta que daí aquela coisa está vindo para cima da gente. É uma forma de ficar mais interessante, mas é um engano do cérebro. E aquilo, ele afeta muito mais profundamente que qualquer outra mídia já inventada até agora. Porque deixa sequelas. Deixa sequelas, pastor. Deixa sequelas. Mais suscetível ao erro, no caso, de acordo com a filosofia. Exatamente, exatamente, sabe? Quanto mais profundo ele vai, quanto mais ele detona a nossa defesa, pior é pra gente. Porque, gente, aí está, pastor, mas e se eu assistir um filme de Jesus? Assim, gente, me lista aí Além do Paixão de Cristo, que também não foi feito por um adventista. Qual é o filme que é de Jesus? De Hollywood? Sabe? É complicado, é complicado. Então, a gente está exposto. E pastor, eu não acredito em nada desses argumentos. Aí eu te digo o seguinte: tudo que a gente tem que fazer, quer comamos ou bebamos, é tudo para o quê? Glória de Deus. Aí eu te pergunto, um cinema no que glorifica a Deus? Tá, pastor, eu não acredito em nada desses argumentos. Não me convenceu de nada. Não adianta que isso aí é tudo furado, é tudo papo velho e tal, papapá, tudo ultrapassado. Tá, tudo bem. Então vamos partir do teu princípio. Cinema não é errado. Agora eu te pergunto, no que ele acrescenta para você glorificar a Deus? Já que você não acredita que te prejudica espiritualmente. Que é verdade, prejudica sim. Sabe? Entende? Se nós formos para o âmago dos conceitos bíblicos, cinema não acrescenta. Não acrescenta. É dinheiro e tempo jogado fora. Outra? Pastor, aproveitando, eu queria só dar umas dicas de literatura. Sim. 3 dicas, irmãos. Tem dois livros excelentes. Entretenimento e Mídia, escrito pelo Dr. Demóstenes Neves. Fantástico, E muito Cinema, escrito por Mauro Bueno. E além de um artigo no site www.criacionismo.com.br/cinema, com todos esses detalhes aí técnicos da questão do som, da transmissão da imagem afetando a nossa mente. Outro? Tem alguma outra pergunta? Vamos lá. Viro? Qual a posição da igreja em relação aos parques de diversão, parques que chegam na cidade? Aí a coisa começa a ficar bem mais complicada. Porque há quem diga que uma das maiores invenções do diabo se chama entretenimento. Parques de diversões. Circos. Parques de diversões. Veja bem, Ellen White, ela condena toda e qualquer brincadeira, ou brinquedo, ou atividade que gere adrenalina. Isso não é saudável. Dentro da reforma de saúde, isso não faz parte do plano de Deus. Aí nós já começamos a definir algumas coisas. E se existe, sim, a mão do diabo por trás do entretenimento, daí o entretenimento é tudo. Entra a televisão, entra tudo. Tá? Que não é útil, mas é relaxante, é gostoso, é agradável. Tá? Por exemplo, eu não entendo, agora eu vou misturar um pouquinho os assuntos aqui para tentar exemplificar. Eu não consigo entender a paixão que alguns têm pelo futebol, pelo time de futebol dele. Eu não consigo entender. Mas eu consigo entender a pessoa que ama jogar futebol. Isso eu consigo entender. Porque ali está exercitando o próprio corpo. Desde que não seja por competitividade, que não seja por gana, por vitória, por briga, para brigar com os outros, entendeu? Seja por exercício, seja pelo prazer, ali tem uma explicação. Eu não consigo entender a explicação de ser apaixonado por um time. E declarações fortes. Aí entra o que a gente falou na mensagem. A gente fala de time de futebol, mas não fala de Jesus. Né? Até os adventistas. Bem, mas no momento em que nós colocamos essas coisas como sendo coisas prioritárias na nossa vida, nós estamos cometendo um pecado, sem dúvida. Nós estamos quebrando o primeiro mandamento. No momento que
eu chego na igreja e eu busco as moedinhas, eu pego R$2. Quando eu estou muito generoso, eu pego R$5. Quando eu estou louco da cabeça, eu pego R$20 para dar de oferta, que é uma insanidade dar R$20 de oferta. E depois eu vou prazer, eu pago 80 pila para passar um dia lá no entretenimento. Eu estou cometendo um pecado. Eu estou cometendo um pecado. Eu não posso dizer. A gente pode colocar alguns critérios aqui para a gente avaliar. Agora, onde nós colocamos, porque é impressionante, pastor, está muito caro a inscrição para esse acampamento, pastor, eu não aguento mais ouvir isso. Mas, gente, em 2 idas numa pizzaria pagou a inscrição de um evento que vai fazer diferença para a vida da pessoa. É verdade. Sabe? Deus abençoa, e daí eu não dou R$20, eu dou R$2 lá, mas eu pago R$100. Tem gente que paga R$500 para ir no aquele circo. Teve em Porto Alegre, lá tinha gente pagando R$500. Pastor, ainda tem um detalhe. Por exemplo, você vai ficar só naquele brinquedo. Tem shows mesclados. E sempre os shows, a maioria das vezes, tem problemas Tem misticismo, tem e magia, influências perniciosas para a vida espiritual. sensualidade, Todos os participos você vai ter. sensualidade e magias. Isso nesses shows de circo, eles têm muito. Então, nós como cristãos, se você ler o Mensagens aos Jovens, na parte de recreação e diversões, gente, é de apavorar. É de apavorar. Mas daí eu colocaria videogame no meio da história também. É um entretenimento também. É verdade. Sabe? Videogames no meio da história. Meu filho tem um videogame. Sabe? E os videogames, eles são os melhores professores da violência hoje. Os melhores. Para os mais jovens e adultos são os filmes. Mas para as criancinhas é o videogame. Não entra filme de brinquedo nem filme de violência lá em casa. Mas a gente tem que ficar segurando a rédea porque é a natureza para isso. Então, eu diria que o grande problema desses parques hoje, além de alguns pontos serem claramente contra os nossos princípios, é a prioridade que nós colocamos, ele comparado com a igreja e com os nossos princípios bíblicos. Atribuição de valores. Atribuição de valores, eu creio que eu controlo. Exatamente. Ok? Mais algum? Ali pode ser aqui. Em questão de maquiagem, é pecado ou não é pecado? É errado a pessoa mulher sendo adventista? Até onde vai a questão da maquiagem? A parte do Não sei se eles batom, do escutaram lá. postiço, do lápis de Maquiagem. Maquiagem é a pergunta dela. Até onde a mulher adventista deve se maquiar? Dá para incluir junto aí a maquiagem, uma dúvida também que eu tenho em relação à maquiagem, a vestimenta e as unhas, que tá tão moderno pintar unha com florzinhas, essas coisas assim, para as mulheres principalmente. Ok. Aqui daí incluiu aqui maquiagem, unha pintada, algumas pinturas assim mais elaboradas, né? E o que foi outra coisa? Vestimentas. Bom, falando de vestimenta, a Bíblia faz a comparação, quando ela fala de joias, ela fala junto de vestimentas dispendiosas. E Ellen White, ela reforça essa ideia. O problema não está em gastar dinheiro com joias, por causa da vaidade das joias, só. Se você não usa joias, mas compra um vestido caríssimo, de novo eu entro aí, por exemplo, não dá R$5 para ajudar os jovens para ir num evento, não levo a família para um evento da igreja porque não tem dinheiro, mas comprou um vestido à prestação de R$300 em 10 vezes, sei lá. Uma vez eu fui numa loja, vi na vitrine um vestido de R$7.000, um monte de trapo. Além da gente ser um bando de trouxa de comprar roupa cara, porque a Ellen White fala de qualidade e de bom gosto. Isso ela fala. As roupas têm que ser assim. Agora, cara não, gente. Vocês viram aquele escândalo das... A peça custa, em média, R$7 a R$10 lá no porão dos bolivianos escravizados. E daí são vendidos a R$200, R$300. E nós, os bobinhos, compramos uma roupa que custou R$8 o preço de custo dela. Entende? O escândalo também, uma calça que custava às vezes R$10.000,
o preço de custo dela era R$200, era medir R$10 mil. Então nós temos que cuidar com isso. Agora, questão da maquiagem, eu diria que nós podemos fazer a separação entre maquiagem corretiva e maquiagem por vaidade. Eu creio que não há pecado em alguém usar alguma coisa por uma questão de correção. Às vezes é olheira, às vezes é a falta de algum atributo de beleza, assim, às vezes uma cicatriz, sabe? Às vezes a pessoa está muito pálida, ela tem uma coloração, às vezes tem problema de pressão baixa, tem uma coloração muito amarelada, às vezes tem problema de rins e está ali meio verde, tal. Meio Hulk. De fígado que deixa a pessoa verde, né? Então corretivo. Quando você está dentro desse nível, você não vê problema. Exatamente. Alguma coisa tipo assim. Agora quando você parte para além disso, daí você está partindo para a vaidade. Sabe? Aí não tem uma explicação plausível dentro dos princípios bíblicos do porquê você usar. Por qual motivo você usar. Por exemplo, quando eu estava na Angola, há uns 5 anos atrás, eu estava lá com 700 jovens, e daí foi feito um momento desse assim também, né? Eles fizeram um monte de perguntas. Aí, as meninas perguntaram por que elas não podiam usar perucas. Eu não entendi aquilo. Porque a gente vê na TV Novo Tempo, que lá naquele lugar pegava a TV Novo Tempo aqui do Brasil, lá a gente vê as apresentadoras lá usando perucas. Eu disse, mas quem? A Darlene. Aí um dia eu encontrei com ela no Novo Tempo e falei para ela, ela morreu de rir, dizendo que usava peruca. Mas depois eu entendi o que significava. Era aplique. É aplique, né? Que aumenta, eles chamam lá de outra peruca, eu acho. E lá é proibido lá. Mas daí uma menina se levantou e pediu o microfone. E ela disse, pastor, as mulheres do Brasil, elas têm cabelos. Por causa da mistura das raças, de raças dos brasileiros, tem muitos cabelos muito lindos. E aquilo é natural delas. Nós, genuinamente africanas, nós sofremos um problema. Nós não temos cabelo, pastor. Nós temos um cabelo, ela não disse a medida, assim, mas ela falou coisa de 5 centímetros. E é uma coisa realmente feio de encarar. É feio de ver. Então, elas usam um aplique para ficar com o cabelo, o que nós chamaríamos de normal. Corretivo. Totalmente corretivo. No momento que você está fazendo alguma coisa corretiva, pastor, e peruca, pastor. Se tem alguém com problema de leucemia, claro que vai usar uma peruca. Qual é o problema? A igreja nunca vai se meter numa situação dessa. Tudo que tem que ver com corretivo, sim. A unha, se você está fazendo um desenho ali para corrigir, tudo certo. De repente você faz um xadrez, uma flor, tá para corrigir. Percebe? Qual é o objetivo da unha? A primeira pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: por que eu quero fazer isso? Se você for honesta com você mesma, você mesma tem a resposta para aquilo. Você mesmo tem a resposta para aquilo. Eu quero usar uma cor de unha bem mais forte. Por que eu quero usar uma cor de unha mais forte? Por quê? Por que eu quero comprar um vestido bem caro? Por que eu quero usar uma maquiagem pesada? Por quê? Se pergunte sinceramente, por que eu quero isso? Por quê? Por que motivo? E você vai ter a resposta. Porque os critérios da Bíblia são muito claros sobre isso. Modéstia, simplicidade e decência. Ok? Eu vi um artigo semana passada na internet em relação a luz também, uma pessoa de muito conhecimento também, e ele fez a comparação ali das unhas com aquilo que o Levíticos fala em relação a fazer marcas no corpo, né, semelhante a uma tatuagem. Então, a partir do momento que você, nas suas unhas, produz algo fora do natural, né, você está marcando o seu corpo, e teologicamente, então, entra em uma das leis do Antigo Testamento. Olha só, esses dias alguém me perguntou assim, pastor, tatuagem é pecado? Eu usei essa referência bíblica, né, de Levíticos lá que fala das marcas do corpo, não devemos ter.
Esse tá, pastor, mas o que eu quero tatuar aqui o senhor não sabe. Mas o que? É o triângulo do desbravador. Esse é proibido porque pelas normas do desbravador não pode usar o triângulo em qualquer lugar. Não pode também. Já deu a hora. 5 e 5. Tá certo? Chegou? Tem alguém? Mais um? Mais uma aí para o rapaz do exército. Eu tenho uma dúvida a respeito de fã aí na alta, e eu já diverti vários irmãos, no sentido da cerveja sem álcool e também do chimarrão, né? Eu já, no caso da irmã ali, eu li aquele livrinho, Questão de Ouro. Ali falava de duas meninas, que uma menina ia para o salão com a roupa, e a outra menina também ia, mas para a igreja, mas com a mesma roupa que a outra também do salão. Aí o livro dizia assim, qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Porque para Deus nós somos como ouro de Ofir, nós temos que fazer. Ele mencionou que sobre a cerveja sem álcool. O que se diria sobre a cerveja sem álcool? Eu acho que é uma invenção bem interessante para a gente pular para de álcool. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E tem mais uma, né, pastor? Você trabalhou no ramo da alimentação. Super bom. Não tem café descafeinado 100%. Como não tem cerveja sem álcool 100%. Vou explicar para vocês por quê. Porque o lúpulo, a fermentação do lúpulo, o álcool, essa fermentação são os excrementos das bactérias. Ok? É ela que faz essa fermentação experimental. Então você pode tirar o álcool, mas você não deixa zero álcool. Deu para entender? Não tem álcool. Sempre tem um zero, qualquer coisa, mas tem. Como cafeína também. Ah, não, café descafeinado. Tem. Não adianta. Entendeu? Isso é provado, não tem como. Não tem como você atingir aquele fermentação, aquele borbulhar, sem isso. E vai ter gente dizendo, não, mas a minha tem 0,05. Bom, meia verdade é 100% mentira. Só isso. Aí eu preciso. O pastor Tim, ele tem um artigo também, que ele diz assim, criaram o café descafeinado, a cerveja sem álcool. E daqui a pouco vão criar supostos pecados despecaminados. Por que não? Percebe que a gente sempre quer uma muleta, a gente quer que o outro decida pela gente. E se ele decidir do jeito que a gente gosta, tá muito bom. Tá, beleza. E isso é um perigo. E se a decisão for contra, ele vai argumentar. Ele vai argumentar e vai em busca de alguém que apoia isso aí. Nós temos que cuidar muito das artimanhas do diabo. Ele aproxima as coisas que... Vou de novo para o princípio do cinema. Não, pastor, não acredito, eu sei que tem cerveja sem álcool 0,0000000. Assim, tá. Eu pesquisei, é verdade e tal, aquela história toda. Tá, então vamos considerar que seja verdade que exista uma cerveja que seja 0,000 sem álcool. Eu te pergunto, para que beber? Gente, qual é a utilidade de você beber uma cerveja? Você quer se igualar, é que nem o exemplo que ele citou aqui, das meninas compraram o mesmo vestido, uma foi para a igreja, a outra foi para a balada, entendeu? Com o mesmo vestido, com o mesmo modelo. Quer dizer, a gente quer ficar igual ao mundo sem a tonturinha. No caso da cerveja sem álcool. Pra quê, gente? Pra quê? Cerveja é uma coisa inventada pelo diabo. Não vamos ficar agora usando falsificações das invenções do diabo. Desculpas, assim. Eu acho que não existe a mínima necessidade. Mas, pastor, é a questão de gosto. Assim, olha, eu na minha juventude, eu já experimentei. Eu acho que eu não tomei um gole de álcool. Horrível cerveja, não sei. Gente do céu. Por favor, que gostinho, viu? Que gostinho. E a sem álcool, pelo que eu saiba, é a cerveja. Eu gosto da cerveja. Não tem como. Não tem como. Vamos lá, de entretenimento. No caso do paintball, também andar de kart. O que é a posição da igreja sobre isso? O paintball, ele falou aqui do paintball. O paintball, ele é uma competição de guerra, digamos assim. Né? Veja bem, tudo o que nos remete a alguma coisa contrária ao nosso princípio, mesmo que não seja algo ali verdadeiro, nós devemos evitar. Também
Qual foi a outra coisa que você citou? O kart. Veja bem, o kart entraria no mesmo nível do futebol. Futebol, entendeu? Tem dois times, tem um que vai ganhar e um que vai perder. Aí eu iria para o espírito do participante. Entende? O espírito do participante. Brincar de kart é com que objetivo? Entendeu? Você perdeu, você xingou o que ganhou, você saiu tão feliz quanto que ganhou. Você rodou na pista, tranquilo. Se rodou na pista, se alguém bateu em você e você ficou até mais amigo do que te bateu em você, do que ficou inimigo, entendeu? Depende do espírito. O futebol, o vôlei, qualquer esporte, né? Porque daí você está entrando no ramo do esporte. Sem contar o preço, né, pastor, do kart? O preço do kart, né? Daí nós entramos de novo na questão das prioridades dos nossos recursos, né? Onde nós vamos colocar os nossos recursos, certo? Pastor, tem a irmã ali, ela tinha realmente levantado a mão. Só um pouquinho aqui, só um pouquinho aqui. Torrou. Sim, a substância é da planta. Não é uma substância que tirou das plantas derivativas em ina. Mas torrou. Tem a cafeína, tem cocaína, tem a xantina, que é do chocolate, tem todas as inas. Okay? As derivativas. Okay? A última pergunta ali, daí encerramos. Sim, veja bem, a adrenalina, ela não é uma substância negativa, ela existe, foi criada por Deus. Você provocar uma overdose de adrenalina é negativo. Entende? Você provocar. A gente precisa de adrenalina para correr atrás de uma bola. Entende? Você sempre vai ter a companhia da adrenalina nas atividades naturais. Quando você está preocupado com uma prova na faculdade, a adrenalina vem. Entendeu? É natural isso. Isso é do corpo. Agora você assim, ó, eu vou fazer tal coisa, eu quero jorrar a adrenalina, ela vai te Academia de musculação. Isso, academia de musculação. Ela vai, é um exercício físico, ok? Agora, o que tem de contexto ali? Duas coisas. Sensualidade e música mundana. Ambiente. Na verdade, meus queridos, assim, ó, parece assim, ó, a gente está falando isso. Veja bem, nós não estamos aqui falando porque somos perfeitos. Tá? Não entendam mal a gente não está falando aqui porque nós não cometemos nenhum erro nesses pontos. Todos nós aqui cometemos erro em alguma coisa. Tá? Agora, veja bem, nós temos que entender que nós vivemos num mundo programado para não adorar a Deus. Qualquer e toda coisa que vem proveniente do mundo é para não... O mundo é programado para não aceitar as coisas de Deus, para não viver os princípios bíblicos. Então, aonde a gente vai se enfiar, a gente vai ter esse problema. Aí nós temos que, dentro do que nós conseguimos, que está dentro do nosso poder de decisão, da nossa liberdade de escolha, nos afastar. Nos afastar. Por exemplo, você tem que pegar um ônibus para ir para o trabalho todo dia. Você não tem outro recurso. E aquele ônibus tem uma música horrível. Mas é o seu sustento. Entendeu? É uma situação. Mas eu posso escolher um lugar para fazer exercício que não tem isso. Então, e você vai para a academia mesmo assim, é porque você está cometendo um erro. Com certeza sim. Ok, é isso aí. Pessoal, quantos gostaram? Valeu, gente. Vamos orar então. Que Deus continue nos abençoando aí.